Meu nome é Luiz Marcelo Mendes, eu sou consultor de comunicação para museus da Fundação Roberto Marinho, no Rio de Janeiro. Essa fundação está construindo hoje dois museus no Rio de Janeiro para as Olimpíadas do ano que vem. Um deles é esse Museu de Ciências, chamado Museu da Manhã, que está sendo construído na área do Porto, e este outro é o Museu da Imagem e do Som, um projeto bárbaro na Praia de Copacabana, projeto arquitetônico da Adílio Scoffidio mais Renfro, e eu convido todos vocês a darem um pulinho lá no ano que vem para conhecer. Muito bem. Quando eu não estou loucamente trabalhando nesses dois projetos, no meu tempo livre, eu fico organizando essa série de livros, chamada Reprograme, já está no seu segundo volume, e a história desse livro, Reprograme, marca a minha entrada nesse mundo de museus. Eu sou relativamente novo nesse mundo, sou praticamente um new kid on the block, e eu comecei toda essa história quando eu descobri esse texto do Robert Jones, que é diretor da Wolff Olins. Wolff Olins é uma das principais consultorias de marca do mundo. Desenvolveu projetos de identidade visual da Tate, por exemplo, ou do V&A. E esse texto do Robert Jones me chamou muita atenção, porque ele não só discutia a relação, muitas vezes conturbada, entre as noções, entre os termos de branding ou gestão estratégica de marca e o universo de museus. Há um largo histórico de incompreensão e briga entre essas duas entidades. Mas não só ele discutia isso, como ele discutia baseado em dados. Como o nosso amigo Rob, aqui ao extremo da mesa, nós gostamos muito de observar dados e emitir opiniões a partir de dados. Bem, então ele fez, dentro dessa conferência, em 2008, uma pesquisa com 100 gestores de museus que participavam da conferência. Então, e a partir daí ele levantou uma série de dados muito interessantes sobre a questão de marca em museus. Muito bem, eu, como sou um sujeito invejoso, eu resolvi refazer a pesquisa dele no ano passado. 6 anos depois, eu peguei o mesmo formulário, a mesma sequência de perguntas e refiz a pesquisa, agora com um universo um pouco mais amplo, como era uma pesquisa online, consegui chegar a um universo bem mais interessante, e aí eu reduzi, filtrando os resultados para 220 pessoas, cuja disposição global foi mais interessante, a diversidade não só hierárquica, quanto de gênero e de, enfim, backgrounds culturais bem mais interessantes. Bem, então, a partir desses... E o que mais me chamou a atenção nessa história toda foi o nível de consistência obtido por essa pesquisa em relação à pesquisa de 2008. E isso me chamou muita atenção. A similaridade dos resultados, a consistência dos resultados. Muito bem. Eu trouxe alguns dados dessa pesquisa bastante extensa, eu trouxe alguns tópicos que são interessantes para a nossa discussão de comunicação e essa ideia de que tudo no museu comunica. Muito bem. O primeiro dado que eu acho interessante é esse entendimento, ou essa pergunta de como que as pessoas que trabalham em museus descrevem a posição ou status do seu museu hoje em dia. Bem, e aí você vê que 41% identifica que o seu museu tem um grande potencial, porém é pouco visitado. Alguém aqui se identifica com isso também? Levanta a mão. Quem acredita que o seu museu está numa posição mais estável? Um dos melhores do mundo? Muito bem, mas esse dado de 41% do grande potencial, no entanto, pouco visitado, nos leva também a uma segunda questão analisada, que foi quando é perguntado se as pessoas que trabalham nos museus entendem que seus museus têm marcas bem definidas e bem reconhecidas, você vê que quase 50% diz que não. E isso nos preocupa. E nos preocupa numa questão não só de comunicação, como numa discussão mais profunda de compreensão de relação das pessoas com a missão do museu, que nós vamos discutir depois. Agora, se você pegar apenas o recorte daqueles 41% que identificam
que o museu tem um grande potencial, porém é pouco visitado. Você vê que tem essa correlação com o fato de eles não terem uma marca bem definida ou reconhecida, se dá de uma forma muito mais clara. E aí, quando perguntamos também sobre o que as pessoas que, principalmente, estão à frente da gestão do museu pensam ou se comportam em relação a esse conceito de gestão estratégica de marca, você vê que 22% identifica ainda que essa relação de marca está apenas dedicada a uma aplicação visual, aplicação de sinalização. Ou outros 22% identificam que está restrito dentro desse universo aqui da Guadalupe, né? Que é apenas o departamento de marketing, e nós não temos muito a ver com isso. E apenas 25% entendem ou compreendem ou aplicam o conceito de que marca é algo que realmente guia ou pauta, orienta tudo que o museu faz. E agora vem a parte mais divertida da história. Assim como na pesquisa do Robert Jones em 2008, eu também perguntei aos entrevistados quais são as marcas de museus que eles entendem como mais admiradas no mundo. E aqui, no caso, tinha uma pequena diferença. Eu coloquei 3 campos, 3 slots, onde as pessoas poderiam não só colocar, enfim, 3 possibilidades de museus, mas, eventualmente, algum tipo de ordem de preferência. Muito bem. Aí eu faço com vocês o mesmo exercício que eu venho fazendo em outros lugares, só para ver a reação. Qual vocês acham que é a marca de museu mais admirada do mundo? MoMA? Não falha, é impressionante. Em todo o ambiente onde eu faço essa pergunta, MoMA vem inevitavelmente como realmente a marca de museu mais admirada. E, curiosamente, dentro da pesquisa, como eu separei 3 campos, ela é primeiro lugar na contagem total e ela é primeiro lugar na contagem do primeiro campo. Na sequência, qual que seria a segunda marca de museu mais admirada? Não falha, é impressionante. Sempre o MoMA, sempre Tate na sequência. Na sequência, aí depois temos o V&A. E, em quarto lugar, esse também é muito interessante, um empate técnico entre o Metropolitan e o Rijksmuseum. Museu esse que estava fechado durante quase uma década, ou mais de uma década, perdão. E quando ele reabre em 2013, ele adquire rapidamente uma percepção de valor de marca, que nos interessa também discutir aqui, e que aparece numa pesquisa feita no ano passado. Muito bem, aí vem a grande questão. Se nós admiramos tanto essas marcas de museus, por que são tão resistentes ao conceito de branding? Vamos esquecer branding enquanto termo, esse anglicismo muito ligado a um universo corporativo, é verdade, mas vamos deixar isso de lado e vamos entender branding de uma perspectiva mais ampla. Porque se a gente ver bem, pegando essa frase do Stephen Weil, que diz, ou que procura definir qual é a razão de sucesso, qual é a fórmula de um museu de sucesso, você pode ver que ligamos isso essencialmente a uma ideia, a uma definição do que pode ser branding. E aí eu vou também citar o nosso amigo Rousseau, que trouxe a frase de Godard, de que arte não é cultura, cultura é regra, arte é exceção. E nós todos aqui, por mais que trabalhamos em museus de arte, nós operamos na cultura, não operamos na arte. Quem faz arte são os artistas, nós fazemos cultura, é outra história. E isso nos interessa do ponto de vista de branding, porque, ao final das contas, branding é cultura e cultura é branding. Muito bem. E aí, a proposta que eu trago para a mesa hoje é justamente isso. É a gente conseguir discutir o que faz do Malba o Malba, o que faz a Tate, e o que faz do MoMA, o MoMA. E, felizmente, nós temos um grupo, ou um Dream Team excelente aqui, das melhores pessoas que poderiam estar com vocês discutindo esse tema. Então, Guadalupe, Margot, Rob, agora a mesa com vocês.
Buenos días a todos, yo soy Guadalupe Requena, soy la coordinadora de comunicación de Malva justamente e tenho o privilégio de trabalhar no museu há 12 anos e ver a transformação que a área de comunicação no museu sofreu. E quero começar retomando a introdução do Luiz. A fortaleza do museu. Há uma posição bem clara a partir da sua fundação em setembro de 2001 e uma marca, Malva, no museu, que é um museu de arte latino-americano. E essa apropriação foi desde o dia 1 uma marca muito potente. Nasce o museu para albergar a coleção do seu fundador e a decisão de não colocar seu nome foi uma vantagem muito potente para o branding do museu. 4 fortalezas que tem a ver com a posição, a localização numa das grandes avenidas de Buenos Aires, um projeto arquitetônico que é um dos primeiros edifícios construídos para um museu, uma coleção com obras e peças emblemáticas. Aqui temos a Frida e a Tarsila. E um programa público também muito potente desde o começo. Nasce para ter essa coleção, mas com um auditório e um espaço onde vão ser desenvolvidos uma série de programas públicos. Aqui temos uma sala de cinema, é uma das salas de cinema independente mais importantes da cidade, um programa educativo de literatura. E depois desse posicionamento, e nos primeiros anos, tivemos um posicionamento também com relação à identidade. Qual é a voz do museu? Qual é o seu tom? Que vínculo constrói com a sua comunidade? No ano passado, conseguimos transformar a identidade visual relacionada com uma nova missão institucional que tem a ver com despersonalizar o museu e pensar na sua sustentabilidade no tempo. Como tem que ser um museu contemporâneo, que se despersonalize do seu fundador. E o mais importante, quanto à identidade nessa nova construção de marcas, admiramos essas marcas que falou o colega aqui. Mas aí vemos que temos uma equipe, somos 2 pessoas na área de comunicação, sem agências externas, fazendo tudo. Imprensa, identidade, social media, web, e enfrentando desafios que às vezes são difíceis quando comparamos com equipes que têm 30 pessoas. Mas temos recursos gratuitos, o que são as redes sociais, que permitiram essa participação na conversa internacional e uma posição na esfera local, mas também internacional. Quanto a uma questão que também surgiu aqui, o museu é o meio. Antes, a área de comunicação trabalhava com a imprensa unicamente, com a mídia. Os meios de comunicação eram os intermediários entre o museu e o público. A partir do surgimento das redes e da concepção do museu como um meio multiplataforma, editamos nossos próprios conteúdos e temos uma relação direta e fluente com uma comunidade que é cada vez mais demandante, né? E que tem uma exigência sobre o museu, uma relação de ida e volta, um papel e conteúdo de uma qualidade importante. Quais são os desafios com relação a essa concepção de museu como meio? Propor uma conversa, não continuar repetindo esse esquema de difundir informação, implicar todo o staff e promover um conteúdo independente. Essa é uma imagem da web. A área de comunicação implica estar em contato no que acontece no tempo todo, continuar intercambiando informação. Trabalhamos com a nossa página nesse sentido, trabalhar sobre as questões de exclusividade, que ainda tem aí alguns desafios quanto às artes visuais.
Aqui temos o aspecto dos perfis das redes, sempre geramos esse espaço de participação e de espelho das histórias que as pessoas têm. Em 2008 tivemos em 2013 tivemos uma exposição e foi um marco. Cada visitante tem uma história e essas histórias estão na sala. Aqui, por exemplo, Maria Yashatomi veio no último dia, tinha 84 anos, nunca tinha vindo ao museu, pegou 3 ônibus para chegar no museu, encontramos ela na fila. E aí, do lado, Gala Quebrada, uma personagem que vinha todas as semanas no museu com essa roupa. Gostava muito de Akusama. Então, as histórias não saem do museu apenas, mas também dos seus visitantes. Os visitantes são coautores do conteúdo. Nós temos que ser um contenedor, digamos, desse conteúdo que eles geram e torná-lo visível. Já que não há difusão, onde está inserido o museu? Eu acho que está inserido na indústria do tempo livre, do lazer. E concorremos com o cinema, o teatro, o futebol, a piscina. Então, a questão é como fidelizar o público atual e potenciar os programas, como trabalhar com grandes públicos, como fomentar a participação. Eu acho que poderíamos discutir 3 dias inteiros com relação a se faz parte do lazer ou não. O mais importante, então, é como produzir conhecimentos e aproveitar o público para que se aproximem do museu e oferecer diferentes níveis de interpretação do conteúdo. Esse compromisso que eu acho que tem que ser uma mudança em toda a organização. A comunicação atravessa todo o museu, damos suporte a todo o museu, mas a comunicação não é apenas um compromisso da área de comunicação, mas um compromisso de toda a equipe e, nesse sentido, sim, a partir da comunicação, dar esse lugar. Muitas vezes somos muito reticentes a ceder espaços, né? Há uma questão de controle muito importante, mas eu acho que repetindo essa ideia, replicando a ideia da co-criação, a coautoria, a multiplicidade de vozes, se enriquece a pluralidade do museu também, para dentro com a equipe e para fora com relação aos visitantes físicos, reais e virtuais também. Obrigado. So if we're talking about branding, here's my branding. It's my name. It wasn't the most clever thing that I've ever done, but it works. Many times when I say to people, hi, I'm R. Dixon, or if they ask for my name, they don't know that that's a first and last name because they associate that with the brand of social media and things that I do online. I call myself an advocacy and a troublemaker. Bom, essa é a minha marca. Então, eu sou uma... Eu fico procurando problemas. Vocês consideram que é uma questão de público? Bom, eu vou ser muito breve, porque poderia falar durante horas aqui. Temos 2 palestrantes ainda, mas eu tenho 2 slides. Esse é o modelo que eu sigo e quero convidá-los para que sigam isso aqui. É muito mais fácil pedir perdão do que pedir licença. Então, se a gente faz isso, às vezes não reconhecemos, e quando falamos em comunicação, mídia, etc., é melhor pedir perdão para todos os diretores que às vezes estão muito ocupados. Eles não têm que saber de tudo. A gente pode fazer as coisas por conta própria, e se ficam sabendo, então, aí com intenção, não vai acontecer nada. Como adultos, esperamos que nos chamem a nossa atenção. Este é outro modelo que eu sigo: escutar as comunidades e o público, compreender as necessidades, o que fazemos para satisfazê-las e atuar em função. A ação é o mais importante. Se falarmos e colocamos stickers, mas podemos fazer tudo isso, mas se não agirmos em função das decisões, não vamos para nenhum lugar. Então, rapidamente, quanto à mídia,
a mídia social. Temos diferentes hashtags para que vocês participem. Não são minhas ideias próprias, mas surgiram do público para fazer alguma coisa no museu. Então, os museus e esse hashtag já há bastante tempo que está em um fórum que consegue que os museus mudem. Os museus têm que mudar com esses hashtags. Muitos museus e a fotografia se considerava que tinha uma boa razão para fazer isso. Então, são coisas pequenas como essas. Não temos que mudar todas as missões ou todas as políticas. Pequenas coisas podemos fazer que podem fazer uma grande diferença para o público e depois para todos que participam no museu. Eu estou aberta a qualquer tipo de pergunta que quiserem fazer. Mi nombre es Margot, trabajo en el Biomuseo, que fue un proyecto que O Margot Lopes, do Biomuseu em Panamá. O propósito por trás do museu era conseguir, entre a população panamenha, que eles sentissem orgulho e aprendessem de um modo mais interno e mais emocional a importância da sua herança natural. E se isso não acontecia, realmente iríamos perder muita da nossa biodiversidade. O museu nasceu com esse propósito de criar agentes de mudança, de gerar uma mudança na sociedade desde o início. O projeto inicial foi convidar Frank Gehry, casado com uma panamenha e conhece muito bem o país. E Frank Gehry convidou Bruce Mau. Uma das coisas que para nós era muito importante desde o início, e o próprio Frank, a primeira coisa que ele disse foi que ele não acreditava nos prédios de designer. Não me interessa fazer prédios para que as pessoas peguem, tirem fotografias. Me interessa o que acontece dentro. O que acontece dentro é importante e é vocês que devem decidir. Então, surgiu um trabalho grandemente colaborativo que foi esse biomuseu. Houve muito debate, muito trabalho entre cientistas panamenhos ou pessoas que têm muito tempo lá, muita pesquisa. E o museu foi criado justamente para ser uma máquina de comunicação em relação ao público. E tanto arquitetos quanto engenheiros, quanto designers começam a armar toda a história que conta a história da formação do Istmo de Panamá e como é o mundo na atualidade, todas essas mudanças. Essa última galeria do museu se chama justamente Panamá é o Museu. E quando as pessoas percorrem o museu no final de todo o processo, o que queremos é que as pessoas tenham mudado sua forma de vínculo com a natureza. A imagem é como normalmente esse museu é visto, de qualquer ponto de vista da cidade. É muito colorido, muito... Justamente a ideia é chamar a atenção para que as pessoas entrem no museu. Quando você chega, a experiência é primordialmente emocional. Muito do movimento ambientalista tem a ver com estar atentos ao que acontece na natureza. E isso faz com que as pessoas não queiram continuar sabendo para não ficar deprimidas. Aqui, o que queremos é apaixonar as pessoas pela natureza. E as pessoas naturalmente vão querer saber, então. O lobby do museu não tem portas nem janelas, é totalmente aberto. E por essas escadas, cruzamos de uma rua a outra. Quando você entra, essa foto, infelizmente, foi noturna, mas durante o dia o que você vê são todas as cores da natureza. E o que faz? O museu tem muitas linhas que obrigam a olhar para fora e te obrigam a ver diferentes formas em que os elementos incidem no próprio museu e elas te fazem refletir. Aqui, a nossa selfie com o Bruce
E uma fue que coisa que fizemos com os selfies, la gente no sabe tomarle fotos a los edificios. na Instagram, percebemos que as pessoas não sabem tirar fotos de prédios, de edifícios. Então pensamos, devemos Tomarle la foto al edificio. pensar num modo em que eles saibam tirar fotografias. Então colocamos esse sticker, esse adesivo, para que as pessoas possam tirar fotografias Cuando la gente decide paradas nesse lugar. Em alguns lugares, que el edificio te está também percebemos que colocando esses adesivos, iríamos mostrar o prédio de um modo diferente para as pessoas, porque o próprio prédio é uma narrativa. As pessoas não percebem, mas quando percebem na selfie, na fotografia, tomaba el selfie y hacía as pessoas pegavam a fotografia e aí é que percebiam que de otra forma, sin el alguma coisa que de outro modo não teriam descoberto. Então, parecem coisas banais ou simples, mas não são. Aqui uma fotografia da Jane. O que queremos então é provocar uma mistura de coisas que estão acontecendo no museu. Você pode tocar, pode interagir, você pode pular. E vou falar um pouco sobre esse setor, essa galeria que é chamada Panamá é o Museu. Tudo que você vê é unicamente uma representação. O verdadeiro museu está lá fora. E a sua visita realmente começa quando você sai do prédio. un aparato para hacerte cambiar tu punto de vista. O prédio é um aparelho que muda o seu pensamento, o seu ponto de vista, mas você leva uma mensagem para fora. E aí estamos então querendo aprender desse primeiro exercício de trabalhar em parceria. O resultado foi o prédio, mas continuamos aprendendo sobre coisas que devemos continuar fazendo e devemos experimentar e perceber que não está tudo lá dentro. La preparación antes de que vengan A preparação prévia para esses visitantes que vão compartilhar conosco sua experiência e o que acontece depois, e esse tempo que eles estão lá fora, ou esse vínculo que agora, graças à tecnologia, podemos ter com aqueles que talvez nunca vão chegar no prédio. Isso é tão forte quanto o que acontece com os visitantes que passam por aí. millones de formas de interacción. Há milhares de modos para interagir com o museu e milhares de fazer com que essa missão que nós temos possa se realizar e possa ser comunicada. O prédio, o lugar e a visita é uma, mas há muitos outros modos. Good morning. My name is Robert Stein. I'm the Boa tarde, eu sou Robert Stein, sou o subdiretor do Museu de Arte de Dallas. Muito obrigado pelo convite aqui a essa maravilhosa cidade. Obrigado aos meus colegas que fizeram apresentações extraordinárias. Espero que estejam escrevendo muitas perguntas para nos fazer. Quero contar sobre o Museu de Dallas e o trabalho que fazemos lá. Dallas talvez seja conhecido para vocês. Está no sul dos Estados Unidos, é uma cidade metropolitana muito grande, com cerca de 7 milhões de habitantes, que está crescendo mais rápido do que qualquer outra cidade nos Estados Unidos. Tem um crescimento muito rápido. ways it's A cidade é muito interessante, tipicamente estadunidense, mas ao mesmo tempo muito cosmopolita. O pessoal chega e vai de Dallas, tem muita afluência, muito trânsito de pessoas, mas a maior parte das pessoas de Dallas são muito pobres. Dallas em si mesma não é conhecida como um centro de arte ou de cultura. Temos muito pouco para oferecer para o turismo, a não ser os Dallas Cowboys e algum outro programa de televisão focado em Dallas. O nosso museu está localizado num espaço, somos o principal museu de arte da cidade, a principal organização cultural da região. Essa é uma visão aérea do museu. Também estamos conectados no centro da cidade. Estamos no coração do que é a cidade de Dallas. Também fazemos parte do que se transformou no distrito de arte, o maior distrito de arte dos Estados Unidos. São 78 acres de museus
Isso inclui um centro de esculturas, temos um teatro de ópera para sinfônicas. Está tudo conectado dentro do que é esse distrito artístico. A ideia é gerar uma atmosfera cultural vibrante em Dallas. Quando me incorporei ao trabalho no museu, há vários anos, nos perguntamos o que quer dizer que vamos nos transformar no museu da cidade. O que quer dizer isso? O Museu de Arte de Dallas vai pertencer a todos. O que quer dizer isso? Que eles nunca souberam que a arte era para eles? É difícil falar da marca. Nós falamos muito sobre marcas e eu quero confessar que não sou profissional de marketing. Então, quando falamos em marcas, eu tenho que torná-lo muito simples. Nós amamos a carne, o churrasco, na Argentina também, e a marca de um museu é igual. É a mesma coisa que falar do gado, o que marca o gado, da marca do gado, né? O que marca o caráter pessoal, pode ser de uma pessoa, de uma cidade. Eu penso na posição de uma marca. O que significa, então, ser um amigo? Alguém com quem gostamos de estar, alguém que é um mentor, que nos ensina, mas ao mesmo tempo que é divertido. Eu quero pensar assim da nossa marca. No nosso museu, queríamos focar a ideia da liberdade. Por quê? Porque fizemos com que o nosso museu seja gratuito. Passamos de cobrar um preço muito reduzido a não cobrar nada. E a liberdade quanto a que as pessoas podem ter opiniões diferentes, que conhecem uma coisa que não conhecia, a liberdade de poder se expressar. Estamos nos expandindo nessa ideia. Falamos em 5 formas de pensar na marca de um museu e tentar localizar essa marca como se fosse uma pessoa ou um amigo. O primeiro ponto é sermos reais. O público já sabe que não somos perfeitos. Tudo bem compartilhar isso e mostrar para os outros que estamos aprendendo também. Se os visitantes, se esperamos que os visitantes cheguem ao museu, eles também esperam que a gente aprenda com o que fazemos. Ninguém faz as coisas bem logo de saída. Nem é autêntico dizer que somos perfeitos. O segundo ponto é sermos abertos às ideias, aos questionamentos dos outros, sermos abertos a que as pessoas talvez não gostem, as pessoas do que fazemos, né? Isto é ser diferente, ser algo que não existe, que não está presente no mercado. De certa forma, gostamos de dizer que cada museu é exclusivo, mas queremos ser todos iguais. Então, não temos que ter medo de ser diferentes, de fazer alguma coisa nova que nunca foi feita, desde que sejamos reais, autênticos no que fazemos. Isso nos conecta com a próxima ideia. Temos que errar. Se a gente não errar, é porque não está tentando o suficiente. Não estamos experimentando, não estamos fazendo um esforço. O público quer saber que a gente tentou fazer alguma coisa, que errou e que mudou. Por isso, então, quando tentamos, experimentamos alguma coisa e funciona, então as pessoas acreditam, porque quando erramos, as pessoas sabem que ninguém é perfeito, ninguém tentou sem fracassar. Outro ponto é que se tentarmos coisas novas, experimentarmos coisas novas, temos que estar em desenvolvimento contínuo. Temos que ter uma ideia estratégica sobre quem somos como pessoa, quem são vocês como profissionais. Vocês são muito estratégicos quanto às suas carreiras profissionais, pensam em estudar em algum lugar, se aperfeiçoar em outro, trabalhar em outro lugar. O museu também tem que saber para onde quer caminhar para o futuro. E tem que ser um lugar que hoje não existe. Tem que ser simples, tem que conseguir que essa marca, como museu, nos identifique como um amigo ou como uma pessoa, um lugar onde queremos estar. Obrigado. Vamos lá. Eu imagino que
a nossa plateia deve estar cheia de perguntas. Eu vou pedir já para vocês levantarem a mão e os microfones serem devidamente distribuídos. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para o nosso grupo, que basicamente é a seguinte. Felizmente, nós temos dois grandes pensadores de museus da atualidade aqui presentes. Temos não só Rob Stein aqui conosco, como também temos o David Anderson, que numa conferência da Associação de Museus do Reino Unido no ano passado, ele trouxe essa discussão de como museus realmente são essenciais para a sociedade. Mas o Rob Stein tem, num texto brilhante dele chamado Museum So What, essa outro lado da moeda que diz que, ok, sim, somos, no entanto, temos um grande problema em trazer evidências dessa nossa contribuição essencial para a sociedade. E aí fica a pergunta para a mesa de que forma comunicação do ponto de vista mais amplo e branding, ou gestão estratégica de marca, mais especificamente, pode contribuir com essa perspectiva de trazer essa contribuição que os museus têm para a sociedade, ou evidências do valor dessa contribuição. I don't know about the evidence, but I think one thing that we've discussed quite a lot is about them recognizing the shift. Bom, é uma questão que falamos muito. Temos que reconhecer essa mudança, essa virada na forma de percepção do público e também intercambiar com o público. A chave aqui é que temos que ser acadêmicos, focar a pesquisa. Isso era antes. Agora temos uma mudança, temos que fazer com que as pessoas se sintam de uma certa forma, devemos ser realistas, gerar emoções. Não sei se há dados que apoiam isso, né? Não sei se seria possível, mas há uma virada no paradigma. Os museus deixaram de ser não podemos fazer isso porque nunca fizemos, e agora há uma mudança nesse sentido. Eu acho que, como museu, fazemos um trabalho bem deficiente quanto à comunicação da importância que temos. Na sala, com certeza, todo mundo sabe disso, sentimos no nosso coração, mas não somos bons em dar dados, informação, não escrevemos sobre isso, não participamos da mesma forma que fazem, por exemplo, outras indústrias comerciais, do cuidado da saúde, por exemplo. Então, quando vamos para um formulador de políticas, uma pessoa que toma decisões, talvez não sabe muito sobre arte, cultura e tem muitos dados sobre educação, saúde, desenvolvimento de negócios, mas do mundo da cultura e da arte apenas tem histórias, então assim não funciona. Então eu acho que é possível dar dados, fornecer dados para dar suporte ao porquê. Por que são importantes os museus? Por que mudamos a vida das pessoas? Eu sei disso, mas eu acho que devemos sermos mais criativos no momento de documentar o impacto que tem o museu nas pessoas. E estamos fazendo um trabalho ruim no momento de comunicar por que somos importantes. Elas têm mais possibilidades de vencer na piscina genética das perguntas. Vamos lá. Uma pergunta, pode ser? Vamos lá. A pergunta é se podem dar um conselho para os museus nos quais não há uma pessoa encarregada da imprensa, da mídia, e essa tarefa é difundida entre as pessoas que trabalham aí. Bom, um pouco como fechava a apresentação, a comunicação atravessa a gestão de todo o museu e toda a equipe. Essa ideia da mídia, que é tão potente como paradigma, a ideia de que a programação não é bem sucedida, porque tem um defeito, porque não foi bem comunicada ou difundida. Isso eu acho que é uma persistência de um modelo que vem dos anos 70. A comunicação é feita por cada um, cada visitante é um porta-voz da instituição.
o poder da comunicação, então, tem que ser cedido ao público. E isso é um trabalho de multiplicidade de vozes da equipe, do museu, dos visitantes, e cada um com seu canal, com seu próprio canal e com os canais do museu que dão visibilidade a essa multiplicidade de vozes. Deixar de pensar nessa ideia que é o responsável, que centraliza a capacidade de difundir. Qualquer visitante pode transmitir em tempo real, por qualquer rede, pode comunicar o que faz o museu. Todos somos o museu, devemos transmitir essa ideia. En parte, otra cosa, cuando, no sé si es parte de la, Eu não sei se isso faz parte da prática que nós manejamos, mas na verdade no museu todo mundo faz um pouco de tudo. momentos en donde Parece um pouco esquizofrênico, mas há momentos em que todo mundo deve estar envolvido na missão e deve poder fazer. Acontece que também, como acontece com Lupe, somos muito poucos na área de comunicação, somos 2. E às vezes chegam 3, 4 jornalistas, eu não posso atender eu sozinha, ou não tem ninguém para atender essas pessoas assim. Eu posso dizer para os guardas de segurança, literalmente posso falar para eles, para que atendam esses jornalistas. E é alucinante, porque eles vão transmitir a mesma emoção do que todos nós estamos tentando fazer aí. E isso funciona muito no museu, e literalmente, quando temos muitas pessoas e não temos guias suficientes, os guardas de segurança são guias no museu também. O pessoal de limpeza também podem contar a história. y eso es como tener un staff de E isso é como ter uma equipe de 60 pessoas. I think also if you don't like have social Eu acho também que se você não gosta, ou você não tem os meios, digamos, sociais, ou as pessoas para fazer, bom, tell you, there's so many national museums você pede desculpas. that, and Há tantos museus naturais que fizeram isso, ou de ciências naturais, ou começaram com pessoas que arrecadavam fundos, por exemplo. O problema vai ser depois, do it. porque às vezes ninguém está fazendo. Então, fazer, atuar, e depois começar a participar, demonstrar que é bom. É uma coisa automática. Mas por que não ser você ou você, a pessoa indicada? ¿Cómo haces en una ciudad Como você faz numa cidade como Dallas, por exemplo, a captar públicos, para captar público, caer en una, sem... digo, Dallas es para Ou seja, Dallas é para mim lo de la noche, a cidade do espetáculo, da noite. horarios de noche, Eu não sei, por exemplo, se o museu fica aberto durante a noite, mas abierto, no exemplo do Panamá, onde o museu é aberto, o contato com a natureza, etc., porque é o que vocês mostram. Eu digo, no museu como o de Dallas, como você atrai o público sem cair numa banalização da cultura ou espetacularização da arte? Como não cair nisso? Thanks. Very good question. No, you're correct. Muito boa pergunta. Sim, é verdade. Not really known about As audiências, os públicos em Dallas não conheciam o museu quando nós começamos. Então, a cidade estava crescendo muito rapidamente comparada com outras cidades nos Estados Unidos, mas a tendência de visita era muito baixa. So we really asked, 480 mil nos últimos anos que tinham visitado o museu. Tínhamos que mudar isso. at the first we already talked about. We Fizemos 3 coisas. A primeira coisa, já comentamos, eliminamos os cargos de entrada, de ingresso. Olhamos para o orçamento do museu but when we looked at that, e as decisões às vezes são unicamente monetárias. Quando it was more important consideramos que os ingressos eram 3% dos ingressos, percebimos que devíamos convocar o público antes de pensar no dinheiro. Então, a entrada era gratuita, party. We told comemoramos, compartilhamos, contamos para todo mundo que era gratuito. Então, que eles ficavam convidados. about using A segunda questão, o fato de utilizar os advocates for the museum. as diferentes áreas de pessoal, por exemplo, aqueles que defendem a marca do museu, a segurança. Nós treinamos todo o pessoal de segurança, temos centenas de pessoas nesse setor. Também estão os encarregados da custódia
para que eles fossem embaixadores da cidade. E eles representam, digamos, todo tipo de pessoa ou camada social. E a ideia é que eles entendam que a oficina do nosso diretor está convidando todo mundo. Demos para eles o poder e a responsabilidade de dar as boas-vindas, de contar para os amigos, para as famílias. Isso nos leva ao terceiro ponto. E partimos das bases, mensagens básicas, o boca a boca, para garantir que cada um que visitasse o museu tivesse uma experiência em que se sentisse querido, que o museu queria recebê-los, que era a oportunidade deles para contar sobre o museu para os vizinhos. Aproveitamos a mídia social para conhecer a opinião dos visitantes do museu. E temos um branding muito tradicional, que foi ampliado para que houvesse membros gratuitos. Há um programa que se chama Friends, Amigos. Damos para as pessoas benefícios pelo fato de serem membros. Essa é uma terceira pata, um terceiro apoio que tentamos utilizar. E porque isso se reduz ao fato de que queremos que todo mundo em Dallas se sinta querido e queremos que as pessoas visitem o museu. Isso aumentou a tendência para uns 50%. A participação de minorias, num 30%, e 40% do público geral nos diz que são visitantes pela primeira vez. Então, aqueles que moram na cidade, agora eles entendem e visitam o museu pela primeira vez. 4 por cada 10. Muito obrigado. Le quería hacer una pregunta a Robert Stein, pero me parece que un poco la estaba desarrollando. Saúde. Eu acho que essa pergunta já começou a ser analisada. Tenho uma dúvida e gostaria de ampliar. O que vocês chamam de, no Museu de Arte, do fato de ser diferente, digamos? Different. Okay, thank you. I understand now. So what does it mean to be different as a museum? O que significa sermos diferentes como museu, particularmente como museu de arte? É uma experiência muito clássica a do museu de arte. O público tem uma ideia do que significa visitar um museu desse tipo. E muitas vezes eles esperam que haja uma parede com luzes, obras de arte, e devemos olhar para ela silenciosamente, caminhando pelo centro, não falar com ninguém. Esses são os pressupostos, digamos. Esse é o estereótipo da visita no Museu de Arte. Para as pessoas, isso não é muito divertido. Então, queremos fazer coisas contrárias, essas experiências diferentes, onde contamos que os guardas de segurança, por exemplo, eles iniciam conversas. Ensinamos para que eles possam fazer boas perguntas. A experiência é diferente. Damos as boas-vindas para que tragam os filhos, crianças, damos perguntas para eles, para que eles sejam pontes. Então, a galeria cobra ou ganha vida como museu de arte. Oferecemos permissão para os visitantes. O visitante pode não gostar do que ele está vendo. Ele pode não gostar, por que não? Não falamos sobre isso. Quando alguém escuta, ficamos surpresos, as pessoas começam a fazer perguntas. Por que é que ele me diz que a arte não necessariamente é uma coisa que me interessa? Isso inicia debates e há respostas que podem ser surpreendentes e ao mesmo tempo genuínas. Isso tem muito valor. Eu só queria comentar que eu fiz uma pergunta ontem em outra das mesas e acho que foi respondida. Muitas pessoas se aproximaram e me disseram: que pena que não conseguimos ouvir a resposta. Acho que conversamos sobre isso agora. Eu queria acrescentar ou perguntar sobre o trabalho interdisciplinar, porque acho que essa é uma questão crucial. Vocês têm algum comentário sobre esse ponto? Ampliamos o nosso modo de trabalhar. Por exemplo, no
biomuseu. E acho que há muito poucos museus que podem dizer que foram originados, criados desde o início do mesmo modo. O que aconteceu no nosso caso é que tínhamos um motivo, que era um motivo muito urgente, era que as pessoas se sentissem donas da sua herança natural. Que eu acho que isso acontece em toda parte do mundo para nós. Isso tinha a ver com, além de estarmos num lugar tão importante, estamos num ponto, no lugar em que a educação não leva isso em conta. A história do museu tem a ver também com contar como é que o Panamá surge. Nós queremos criar orgulho, semear orgulho na população. A primeira coisa, quando contratamos o Bruce, a primeira coisa foi ver todas as histórias possíveis sobre o Panamá, com todos os cientistas que trabalham, tanto no país quanto no exterior. E no final do dia, essa história foi traduzida ou condensada de modo que se transformou numa espécie de mito de criação sobre o Panamá, totalmente baseado na ciência. Esse mito de criação, esse fato de poder transmitir o poder da história, era uma coisa que era muito claro para todo mundo. Quando começamos com os primeiros rascunhos, o museu, e nessa mesa, onde estavam os cientistas, o geologista que fez a pesquisa sobre o surgimento do Istmo de Panamá estava sentado na mesma mesa com as pessoas que estavam fazendo paisagismo, engenheiros, porque tudo isso fala sobre a diversidade de Panamá. E a tarefa deles era pegar a tarefa onde terminava a tarefa do outro. É importante mostrar a diferença entre a exibição e o próprio prédio. Esse modo de trabalho colaborativo, uma coisa que nós tentamos resgatar e implementar também na própria equipe, quando fazemos a interpretação. Não é unicamente uma pessoa que faz a interpretação, não é unicamente um roteiro para o guia aprender. Nós armamos em conjunto, mancomunadamente, fazemos oficinas, literalmente com o pessoal de limpeza também, porque os panamenhos todos somos membros, fazemos parte desse orgulho e devemos contar a história a partir da voz de todos. É incrível quão gratificante é a quantidade de criatividade de que somos capazes, porque tudo que cada um diz é valioso, tudo vale. E as ideias então começam a fluir de um modo impressionante. E acho que essa é uma forma muito boa e muito linda, essa ideia de que qualquer pessoa que entre em contato com o espaço, ela pode ser realmente parte dessa história. Bom dia. Branding, eu acho que é uma grande oportunidade para restabelecer quem é, o que é que queremos dizer, quem somos perante o público como designers. Quando participamos em algum dos projetos, às vezes dizemos para o museu, bom, essa aqui é uma oportunidade fantástica para fazer um rebranding, mas há muita reticência, porque às vezes existe uma marca, mesmo não sendo muito boa, então eles respondem, bom, mas essa marca já existe há 20 anos, as pessoas já nos conhecem. E eu quero perguntar para o painel, o que vocês acham em relação a esse dilema, essa encruzilhada, daqueles que têm uma marca estabelecida, mas que ao mesmo tempo precisam renovar essa marca? Acho que a mídia social ajuda muito nisso, porque uma website, por exemplo, empurraram os museus e galerias de arte a mudar o pensamento. O que acontece é que depois de comunicar o que eles acham, o que eles pensam, vocês têm permissões desse tipo? Vocês têm permissão para isso? Não temos os necessários, as permissões necessárias, então erramos. Não, mas pelo menos se reconhece.
online, on digital. Acho que muitas pessoas They're being forced to change. estão percebendo que isso não está funcionando online ou na mídia social e que é necessária uma mudança. Tem uma relação aí que é curiosa, né? Entre uma mudança de identidade visual e uma mudança de marca. São duas coisas, na verdade, distintas. E aí, a questão que se aplica dentro de um reposicionamento de marca, identidade visual você pode mudar como você muda de roupa. Não tem, na verdade, tanto impacto assim. Mudança de marca é uma mudança de essência daquilo que você é, ou daquilo que constitui a sua missão. E aí, o que eu poderia resumir para essa história é justamente o ponto que o Rob trouxe na sua apresentação. Quanto mais real a marca que ele identifica, quanto mais real ela estiver em relação à sua missão, menor será o seu problema em mudá-la. Mudá-la ou não é uma questão de ajuste dentro de se você pegar a imagem, por exemplo, de uma lente que você coloca para ler o mundo. Uma marca é uma lente para ler o mundo. Então, o que interessa é você perguntar a sua marca se ela é real com aquilo que você é ou com aquilo que você pretende mudar no mundo ou mudar na sociedade. E aí, a decisão de mudar ou não, falta para ele. No, comentar, Malva hizo este cambio A Malva fez essa mudança de identidade em relação a uma visão institucional diferente. Não era o mesmo museu em 2001, quando foi fundado. E a marca combina o logotipo, a logomarca, com o discurso em relação à arquitetura, espaços, programas. Isso incluía a coleção Constantini como uma coisa central na fachada do prédio. E no discurso também, em 2014, houve uma mudança para a Fundação Constantini e depois, em 2014, a decisão foi Malva, é Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, e a Fundação Constantini, um dos principais sustentos do museu, mas passou para um segundo plano, digamos, isso alinhado com a visão institucional. Claro que é uma resistência, Malva é um museu muito jovem e, inicialmente, o presidente fundador, ele pensava, mas o que é que temos que mudar? O logo, o logótipo? Há um vínculo com o logo muito potente que parece que é muito dramático mudar. Mas, na verdade, na mídia as pessoas reclamam, há pessoas que não gostam, sempre vai ter pessoas reclamando, mas pouco tempo depois as pessoas esquecem a palavra, a fundação, o Agora, talvez um exemplo interessante seja do próprio Museu de Arte de Dallas. Vocês mudaram a identidade visual nesse processo do Friends ou não? I'm guessing as to what you're asking, because I think I can judge from your hands. So, no, we did change our identity in Dallas, but, I think I want to... Mudamos a identidade em Dallas. Queria voltar àquilo que estávamos conversando antes, mas mudaram a identidade visual? Não mais a marca, digo. Claro, claro. Fizemos. Respondendo à pergunta daquele senhor, temos que ser diferentes antes de nos preocupar pela marca, logomarca, logótipo, o selo, o carimbo. Digamos, conversamos com outros museus sobre uma redefinição de marca e é muito difícil, é terrível, porque às vezes a marca não representa quem o museu é. Às vezes é confusa, é pouco clara. Às vezes o momento em que estamos estimulando uma mudança tem a ver com o momento. Eu vou levar a pergunta para isso, para a ideia de mudança. Os museus não sabem com qual pé avançar primeiro. Faço uma mudança ou primeiro adquiro uma forma diferente, um visual diferente? Como começar a caminhar? Eu concordo com o que falou o Mar. Temos que ser diferentes, atuar diferente. Se temos uma visão externa, se para as pessoas somos snobs, parem de ser snobs, sejam mais amigáveis com as pessoas. Depois vocês se preocupam com o logótipo.
Se não mudamos, se não ficamos sentados para fazer reuniões uma após a outra e tomar alguma decisão, a ideia é aprender a atuar e atuar rapidamente. Os museus em si mesmos já têm um próprio nível de inércia quanto à marca. Achamos que essa marca vai ficar para sempre e, de fato, já está gravada na parede, no prédio. Mas qual a missão? Porque vocês também mudaram a missão e mudaram para refletir o que vocês estão fazendo atualmente, em lugar de ficar com essa missão que tinham redigido há 20 anos. A missão hoje é mais curta, é mais fácil, mais simples. Isso às vezes também significa uma barreira. Eu queria consultar sobre a questão do planejamento, da estratégia comunicacional. Eu gostaria de conhecer pelo menos um pouco sobre como vocês desenvolvem e, como comentou a Lupe, em museus onde somos duas pessoas, por exemplo, onde não temos pessoal de comunicação, quão importante é sentar para desenhar e planejar, quando são as próprias pessoas, as mesmas pessoas que devem carregar as redes, redigir uma página, ligando para a mídia, entrando em comunicação com o visitante, etc. Eu, na mesa do almoço de ontem, eu me senti muito feliz de saber que há pessoas que trabalham na mesma desordem que eu. Uma das coisas que, antes de abrir o museu, eu escrevia muitas coisas, tentando ser organizada. Mas no processo percebemos que, quando fazemos o que fala a Mar, se você... Não é que você vai correndo e faz o que pede ao público, mas se você está em contato com isso, nós temos uma reunião, por exemplo, tentamos usar pelo menos 1 hora por semana. O meu escritório tem um tapete persa, todo mundo senta 1 hora e você para um pouco a velocidade, analisamos o que está acontecendo, etc. Nós passamos muito tempo. Talvez a nossa estratégia de comunicação passa pelo fato de estar nesse lugar aberto, as pessoas passam, e conversar com as pessoas. E ver o que eles falam, e ver quais as queixas, as reclamações, etc. Faltam os nossos diretivos, a subdiretora. Todo mundo passa obrigatoriamente o fim de semana no lugar, olhando e lendo como as pessoas estão entendendo, o que as pessoas estão achando. A comunicação para nós passa pelo fato de checar, revisar o Twitter o tempo todo, a mídia. É verdade que você pode ter uma ideia de quais coisas são aquelas que você quer transmitir ou repassar, mas a comunicação muda tanto que você deve estar o tempo todo lendo o que acontece e reagindo em relação àquilo que acontece. Bom, isso tem muito a ver com o que acontece com a tecnologia. Você deve reagir de modo rápido, porque, na verdade, o tempo não é suficiente para planejamento. Se, digamos, você começou a reagir e já esquece aquele planejamento que você tinha tão arrumadinho. Deve ser muito ágil, pelo menos no nosso caso. E talvez, inclusive, é bom ter poucas pessoas. Eu inclusive, acredito, digamos, falamos em estratégias, que seja uma página, unicamente. Isso vamos fazer, isso não. Eu me prometi não falar palavrões, por exemplo. I have a one-pager that I try to be positive, and if I'm going to do a negative, I walk away. But as far as reacting, you have to react now. That is what this medium is about, as far as communication is about. And even, I always talk about the Queen in the UK, had a Facebook page and has a Twitter, and it was like, 15 people had to approve one thing, and it was like 4 days later. But then when the babies started being born, they were like, no, we got to announce this before anybody. That wasn't on their strategy. So don't, it's not the Bible, right? It's just a piece of paper that you're going to adhere to. É um papel. Personality. And as long as you're social, you're fine. Em que vamos acrescentar a aprovação como personalidade. Uma perspectiva de uma marca muito bem clara e estabelecida é que isso faz com que o seu processo de decisão daquilo que você tem
ou você deva ou não deva fazer, muito rápido. Um pouco o que a Margot está falando. Assim. Quanto mais clara é a sua missão, quanto mais clara é a sua marca, fica muito fácil você, no seu dia a dia, não só planejar, como tomar as suas decisões. Próxima pergunta. Oba. Olá. Olá. Olá, a minha pergunta tem a ver com o que comentou a Flor sobre os tempos. Que tem a ver com isso, os tempos de avaliação para pensar num branding, um novo branding. E justamente quanto tempo demoramos para pensar numa estratégia de fidelização na experiência de vocês? Quais tempos vocês encontram para o treinamento da equipe, do pessoal do museu e introduzi-los nessas novas estratégias de comunicação? Quanto tempo leva a implementar isso? Porque depois é verdade, depois que você já está lá dentro dessas estratégias, a resposta é rápida, mas todo esse preparo, essa preparação, quanto tempo leva, pensando também em museus pequenos, ou em que os comunicadores somos nós próprios, somos poucas pessoas? Sim, obrigado, eu vou responder isso. Quanto aos tempos, há duas coisas aí. Eu posso dizer, da nossa perspectiva, passamos de ser um museu bem próximo, mas hostil com o público, a ser um museu aberto que dê as boas-vindas para o público. Isso levou 6 meses, treinar as 100 pessoas que temos aí trabalhando. Somos o 8º museu, o 8º maior museu dos Estados Unidos. Temos 250 trabalhadores. 3 pessoas trabalham apenas para o departamento de marketing. Mas o mais importante é que essa virada, e que eu quero encorajá-los, estimulá-los sobre isso, sobre a determinação de prioridades. Vocês têm que saber, a respeito dos seus chefes, o que é mais importante e começar a fazê-lo, em vez de pensar que tem que fazer uma transformação de marca, tem que fazer treinamento, treinar novamente e fazê-lo continuamente de forma congruente. Caso contrário, não podemos, ou seja, se não passarmos do ponto da decisão à implementação, vamos perder. Temos que integrar tudo isso e que faça parte do que fazemos. Isso implica em trabalhar com uma lista de 12 pontos, por exemplo, filtrar o que queremos fazer e ficar com 2 coisas. A nossa equipe de comunicação também estão com Facebook, Instagram, Twitter. Eles fazem os cartazes para o prédio, mas sempre temos uma extensa lista, e eu não trabalho em marketing, mas frente a essa extensa lista, nos sentamos e falamos quais são as coisas que temos que fazer hoje ou essa semana. No Museu da Guerra Imperial, o que fizeram foi fazer almoços para todo o pessoal. Começaram a aparecer porque tinham comida grátis ou biscoitos grátis, e no início eram tímidos, mas começaram a falar, seria bom fazer isso, fazer aquilo, e aqueles que vinham para essas reuniões se davam um sticker para mostrar que tinha participado. Tem que ser uma coisa intuitiva, assim, que gere essa participação espontânea. Não está nada. Que vergonha. Vamos lá. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta que concerne um pouco a questão da inclusão e da acessibilidade. Na mesa de agora, assim como várias outras, surgiu um pouco dessa questão da inclusão de públicos não usuais. O próprio Robert Stein estava falando um pouco dessa impressão do museu como um ambiente hostil. E eu queria saber da mesa se as instituições que vocês representam têm estratégias, plataformas de comunicação para públicos como, por exemplo, o público cego. A maioria das estratégias de comunicação são muito baseadas em recursos visuais. E eu queria saber se vocês têm alguma experiência que possam compartilhar ou ideias que vocês possam sugerir nesse tema. Assim,
Obrigada. I don't work for an institution, but I believe in accessibility and inclusion. That's the best I can tell you. Bom, For these guys, nós trabalhamos com visibilidade e com inclusão. Algunas cosas, nosotros, Nós por ejemplo, temos Braille no hemos todavía instalado, por ejemplo, Braille, por exemplo, não instalamos ainda para as pessoas não aqui cegas, mas percebemos, é importante essa pergunta, porque se tiver, o que temos sim é uma equipe de educação que tem alguns dados de como lidar com essas pessoas com capacidades limitadas, em particular as pessoas que têm pouca visibilidade ou nenhuma, pouca visão ou nenhuma. y no sé si vieron, había una foto Tem um setor em que você pode tocar tudo. Tínhamos umas esculturas enormes, brancas. São esculturas que dão para lavar, para que todo mundo possa tocar. Quando começamos, pensamos numa coisa muito boa, que as pessoas pudessem chegar, os cegos, e tocar as obras. pero la gran sorpresa para Mas a grande surpresa para nós é que nós pensávamos que essa seria a galeria favorita deles, e percebemos que a galeria favorita deles é uma galeria que tem 10 telas de vídeo, e é totalmente vídeo, somente vídeo. E nós perguntávamos sobre a experiência, y nosotros e eles falavam que era a galeria favorita, e é uma galeria visual totalmente, mas tem um soundtrack que está feito com sons da natureza e tambores. É uma música feita somente com esses sons da natureza e tambores. E eles começaram a descrever o que percebiam com esse soundtrack, e para eles era uma coisa espetacular. E nunca teríamos pensado nisso, né? Então, não é que estávamos muito preparados para receber essas pessoas, mas aprendemos aí. saber algunas cosas básicas. Bom, saber coisas básicas que você tem que saber, mas muitas vezes a experiência vai ditando quais são as melhores coisas para implementar. Então, é um pouquinho como aprendemos sempre, né? Essa experiência nunca vou esquecer. Da área de educação, o Malva levou adiante programas para diferentes incapacidades, e eu acho que o interessante aqui é como se integra com o público habitual e a experiência de potenciar outros sentidos, como falou Margot. Quando a gente pensa em pessoas cegas, pensamos permanentemente no registro visual, e o registro deve oferecer outros modelos que potenciem o olfato, o ouvido, e nessa ideia do museu como multiplataforma também um desafio para o público em geral, que também tem que potenciar esses sentidos, que em geral os museus de artes visuais, o foco está colocado na visão. Então, esse é um trabalho da área de educação com relação ao mundo da incapacidade. Eu acho que é muito enriquecedor para os outros, para o museu e para os seus visitantes, né? Bem, é uma área em que estamos falando. Nós não somos tão bons para dar serviços para esse público em particular, mas temos estratégias que foram muito úteis em alguns casos. Nós formamos uma relação com uma comunidade determinada, uma comunidade com necessidades diferentes. Pode ser pessoas com incapacidade visual. Tivemos programas para crianças autistas ou adultos com Alzheimer. E até mesmo coisas mais raras, digamos, pessoas com agorafobia. Então, trabalhamos com grupos mais reduzidos e convidamos eles para virem ao museu. Para pessoas com autismo, por exemplo, a maior parte das crianças se sentem mal com a superestimulação, não gostam das multidões. Então, convidamos eles para que venham no sábado de manhã, por exemplo, e desenhamos nesse momento a experiência para atender suas necessidades específicas. Funcionou muito bem, mas, na verdade, às vezes é
podemos fazer apenas com grupos reduzidos. O que tentamos melhorar é utilizar esses pequenos grupos para aprender mais sobre aspectos universais do desenho que podemos aprender. Ou seja, o que beneficia as crianças com autismo. Bom, talvez isso traga um benefício para todo o público e então aplicá-lo como desenho universal para todo o museu. E tentamos também, para cada programa em que trabalhamos, por exemplo, para pessoas com incapacidade visual, pessoas com incapacidade mental, tentamos gerar as capacidades para que essas pessoas possam vir para o museu por seus próprios meios. Por enquanto é um processo que estamos aprendendo. Não chegamos ao ponto que pensamos, que desejamos, mas a ideia de atender uma audiência, um público específico, aprender com isso e aplicar essa aprendizagem para o público em geral foi um bom modelo para nós. É a mesma coisa que começar a escutar a comunidade e a atuar, agir em consequência, né? Voltando para o que dissemos antes. Tudo no Museu Comunica. Acho que fica claro que estamos entendendo que o que define o museu não é a sua identidade visual, não é o seu folder, não é a sua sinalização, não são exatamente esses pontos de contato, mas sim, ou sua página do Facebook, mas sim a sua atitude. E essa atitude, ela se dá no treinamento da sua equipe, se dá nas formas de acessibilidade, se dá na sua postura nas mídias sociais. Muito bem. Então, estamos encerrando a nossa sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rob, Margot e Lucas.